dar esse espaço para elas. E uma forma delas apoiar esse projeto, essa ideia, valorizando também aquelas pequenas, aquelas que vão lá, são as doceiras, as confeiteiras que fazem as tortas, as que fazem salgadinho, que tem lá um salão de beleza, mas aquelas que trabalham lá junto, as manicures, a que fazem sobrancelha, enfim, todas as mulheres. Sexta-feira, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. E para comemorar, para celebrar essa data especial, a gente recebe aqui no nosso podcast, aquele que é a tua, a minha, a nossa voz cast, uma figura comunicadora, né, e que construiu um espaço de empoderamento das mulheres. Ela que é a comunicadora do programa Mulheres de Sucesso da Rádio São Gabriel. Eu falo de Catiana Martins. Seja muito bem-vinda, Catiana. Muito obrigada, Júnior. Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui participando do teu podcast nesse dia tão especial, né, que é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. O dia que foi de tanta luta, tem tanta história, né? E falar do meu programa, falar do que a gente traz, né? E sempre valorizando a mulher gabrielense e a mulher da nossa região. É isso aí. Mas não falar só vamos falar também da tua história, né, como mulher. E aí vem uma história. Mas, Catiana, como é de praxe, eu sempre apresento o nosso time de parceiros, eles que nos auxiliam, nos ajudam e proporcionam que esses conteúdos bacanas, essas histórias legais cheguem até as pessoas, né, cheguem até o nosso público, o público que nos acompanha. Mas antes, porém, claro, eu preciso fazer aqui o registro. Não deixa de deixar aquela curtida, de comentar aqui embaixo o que tu achou da história da Catiana. A gente vai falar da origem dela, né, da forma como ela trilhou o caminho e chegou até essa personalidade que trata as mulheres e transforma os ambientes por onde ela passa de empoderamento feminino. Acho que Mulheres de Sucesso traz isso. Essa faceta da mulher empreendedora, mas também empoderada, né? Empoderada, aquela mulher que luta, que busca, que acredita aqui na nossa cidade, na região, para viver, para prosperar e também para ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Inspirar outras pessoas. Inspirar, principalmente inspirar. Então, assim, o pessoal que nos auxilia, o nosso time de parceiros, eu tenho muito orgulho de cada um deles, né? E mais uma vez vou dizer para ti, curte, comenta e compartilha, porque a história aqui é muito legal. E eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de pança. Telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone WhatsApp para contato do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, no teu quarto, enfim, na tua televisão, no teu computador, onde tu estiver nos assistindo. Eu falo de New Life Fibra, eleita no ano de 2023 entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, com promoção na conexão de 500 e 600 mega. Dá uma conferidinha, faz o contato, passa nos perfis no Facebook, no Instagram da New Life. Tem uma promoção rolando aí com os 2 primeiros meses de graça, hein? Vale a pena fazer o contato. E também o nosso parceiro, o Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Telefone WhatsApp é o 559-8412-3022. Eis o nosso time de parceiros. Dava até para rodar o... Agora... o pessoal que nos ajuda, né?
Catiana, essa dinâmica aqui pra ti não é novidade, né? Não, isso aí pra mim é normal. E esse timaço, que eu sempre digo que é o timaço de patrocinadores, é o que valoriza e mantém o nosso trabalho ativo. É o que faz a gente buscar e sempre trazer algo diferenciado para os nossos ouvintes e, no caso, né, telespectadores, caso da Os internet. nossos internautas Os aí, internautas, né? Muito bem. Catiana, eu acompanho o teu trabalho já tem bastante tempo. Vejo que tu é bem ativa nas redes sociais, o teu Instagram tá sempre com novidade ali, Sim. postagem, compartilha os teus parceiros, os teus convidados para entrevistas. As tuas convidadas, né? Sim. São convidadas. São convidadas. Mulheres de Sucesso é o nome, né? Mas antes de chegar nesse espaço que foi construído na Rádio São Gabriel, creio eu, com todo o carinho do mundo para que as mulheres tenham essa valorização, eu preciso conhecer um pouquinho da tua história, porque eu conheço o teu trabalho como radialista, como comunicadora, mas eu não conheço a tua origem. Então, é fruto de São Gabriel, não é fruto de São Gabriel? Não. Bom, não sou gabrielense, eu sou natural da cidade de Santa Cruz do Sul, mas desde os 3 meses de idade eu venho a São Gabriel, né? Pois a família dos meus pais é natural de São Gabriel e da minha mãe de Lavras do Sul. Então, desde pequena, Júnior, desde pequenininha, eu venho aqui na cidade para visitar São Gabriel, passar as férias. E o desejo dos meus pais sempre foi morar mais próximo da família, né? A gente fez essa tentativa em 1994. Nós somos 3 irmãs. Então, a minha irmã mais moça nasceu aqui, que é a Bruna. Em São Gabriel. Ela nasceu em São Gabriel. Eu e a minha irmã do meio, a Marcélia, nascemos em Santa Cruz, né? Nós somos a Santa Cruzense da família. E ela é a gabrielense. E meu pai, na época, era serígrafo. Quando ele veio para cá, ele implantou a serigrafia dele. Porém, teve mudanças, ele deu dinheiro, a troca da moeda, e não estava rendendo continuar aqui em São Gabriel. Aí, em 97, ele decidiu retornar para Santa Cruz do Sul, porque ele já tinha morado lá há muito tempo, conhecia o ritmo da cidade, e nós fomos para lá novamente. Ficamos de 1997 a 2005. Nesse período, eu estava adolescente, saí daqui já com 12 anos, né? E conhecendo lá a cultura alemã, o povo lá gosta muito de escutar rádio. O povo é ligado no rádio, ligado, o tempo todo. Está trabalhando, está o radinho ligado, né? Nas rádios lá de Santa Cruz e da região, sempre. E eu fui a mesma coisa. E a partir dali, com 13, 14 anos, começou a despertar em mim o achar bonito um locutor trabalhando. Nossa, que legal, deve ser legal trabalhar no rádio, deve ser legal ser radialista. Aí eu comentei esse desejo com meu pai. Pai, eu vou fazer jornalismo porque eu quero ser radialista. E aí eu quero trabalhar na Gazeta, que é a rádio lá, que é a rede é rádio e jornal, né? A maior rede lá da cidade. E eu faço assim, tu tá louca, guria, o que tu quer? Tá louca numa radialista, mas por que isso? Não, pai, é legal. Olha só, eu posso colocar as músicas do momento, posso escolher as músicas, né? Posso falar, tem uma voz bonita. Acho bonito, pai, quero ser radialista. E aquele sonho ficou em mim, né? E até o final do ensino médio, eu tinha desejo de fazer jornalismo para ser radialista. Só que nesse meio tempo, eu estava com 17, 18 anos, eu comecei a praticar musculação. Comecei a fazer academia e eu achei muito legal. Eu me apaixonei por musculação, por entender como é que o funcionamento do corpo, de entender a dinâmica dos exercícios. Fiz amizade com os professores da academia. E eu disse assim, sabendo uma coisa, eu acho que eu vou fazer educação física. Acho que estou me identificando com isso. E quando fui fazer o vestibular na Unisc, em 2004, primeira opção, educação física, segunda, nutrição, terceira, jornalismo. Jornalismo, deixa lá para trás. Vamos arquivar esse sonho aqui. E ele ficou arquivado. E eu comecei a faculdade em Santa Cruz, em 2004, e concluí aqui em 2009, na Urcamp. O processo que fez a gente retornar para cá em 2005, eu não sei se tu recorda, Júnior, estava por federalizar, havia uma conversa de federalizar a Urcamp. Lembro. E eu recordo que o meu tio entrou em contato conosco e disse assim, olha, a faculdade aqui está para federalizar e tem um curso de educação física, porque lá em Santa Cruz eu trabalhava de dia para pagar minha faculdade à noite. A universidade lá é maravilhosa, mas a mensalidade na época era muito alta. E bolsas, como a gente tem a disponibilidade hoje em dia, ProUni, não eram tão acessíveis na época, né? Isso em 2004, 2005. Nessa época era difícil até da gente acessar os sistemas de financiamento. Uhum.
Era muito O difícil. FIES era muito complicado, tinha um monte de critérios. A universidade, ela tinha disposição de bolsas, mas era assim, ó, para ti atingir o que se necessitava para conseguir essa bolsa, eram muitos critérios, sabe? Era uma coisa assim que não tem como, né? Não tinha como tu atestar o que solicitava. E aí o pai disse assim, minha filha, em São Gabriel, tu tá em casa, tu tem a família, tu quer? Vamos lá. Aí meu pai veio aqui, era julho de 2005, e eu estava trabalhando na safra ainda lá de fumo, trabalhei na Universal Leaf Tabacos. E o pai entrou em contato comigo e disse assim, olha, assim, ó, não sei te dizer se vai federalizar, porque tem uma onda, parece que vai vir uma universidade federal. Talvez ela tenha um curso de educação física, mas nós entramos em contato aqui com a Urcamp, com um conhecido do teu tio, e talvez a gente vai conseguir uma bolsa para ti. Teu pai já estava aqui em São Gabriel, O então? pai veio aqui para ver como é que estava a situação. Ah, entendi. Ele se deslocou para ver como é que estava a situação. Só que aí ele fez esse contato com a gente, né? Porque na época telefone não é que nem hoje, não é WhatsApp, era ligação. Não era essa barbada que é hoje? Não era essa barbada. Aí daqui a pouco ele ligou assim para minha mãe e disse, comprei uma casa. A mãe, como assim? Como tu comprou uma casa? Que jeito? Sem dinheiro? Não, comprei uma casa. E aí, o que ele viu? A possibilidade de nós todos vir embora para São Gabriel. E nós todos vir morar aqui, dar a oportunidade de federalizar a universidade, não ser só boa para mim, como para minhas irmãs. Sim. E que a gente estava em casa e que ia dar certo, que trabalho não ia faltar para nós e que tudo ia ficar bem. Ele comprou a casa. A Urcamp não federalizou, veio a Unipampa, né? E eu concluí o meu semestre lá em Santa Cruz em 2005 e no final de 2005 nós íamos embora para São Gabriel. Eu recordo que eu cheguei aqui numa sexta-feira, Júnior, e enchi a minha pasta de currículo. E fui. Era dezembro. E fui loja por loja. Eu vou arrumar um emprego. Sexta-feira eu saí. Segunda de manhã eu fiz a entrevista. Segunda de tarde já estava trabalhando na Sevilha. Foi meu primeiro emprego aqui em São Gabriel. Isso, com a Carmen e com a Ana. Calçadão? Na época do Calçadão, onde está hoje a Versátil. Exato. E meu primeiro emprego ali. Eu disse, tá, agora sim, né? Já tenho trabalho. Prestei vestibular novamente para a Urcamp, porque era uma época também que fazer transferência de uma universidade a outra era caro. Era muito caro, não era simples, ó, tô me transferindo, passa meu histórico, não. Era pagar o valor de transferência, mais o histórico, e aí ingressar aqui, né? Matrícula, rematrícula, enfim. Então, eu fui pelo processo de vestibular com aproveitamento de disciplinas. Consegui aproveitar todas. E aí, consegui a bolsa. Aí, pela primeira vez na minha vida, Júnior, eu consegui, assim, ter um salário, sobrar um pouquinho para mim poder fazer aquelas coisas que eu queria fazer como jovem. Porque até então eu trabalhava para pagar a faculdade. Sim. E aí me ajudou bastante, né? Esse período aí que eu tive a bolsa na Urcamp. A bolsa que tinha era pelo convênio com a prefeitura? A prefeitura. Era um convênio que eu recordo que na época era 60% quando eu consegui a bolsa. Ajuda bastante. Muito, e depois reduziu e aí por fim no final não teve. Aí nesse meio tempo também eu acabei saindo da Sevine. Eu tinha uma experiência em Santa Cruz com telefonia celular, é bem diferente de hoje, né? Vamos voltar muitos anos atrás, né? Que o celular de câmera... O jogo da cobrinha ainda. Então, o celular de câmera era câmera VGA. Sim. Nossa, tu tem uma foto ali, 5 fotos no arquivo, tinha muita coisa, né? Não, e era um valor imensurável aquilo ali, né? Então, eu tinha a experiência na Vivo, ela tinha feito curso, né, da Vivo de como habilitar o telefone. Eu habilitava o telefone. Isso era uma outra coisa também que era desbloquear código de subsídio, enfim. Então, eu fazia tudo isso. Aí, eu consegui um emprego aqui, comecei a trabalhar na Telecel, que me flexibilizou o horário para poder cursar a faculdade, né? Eu tinha os sábados à tarde livre, que na Sevilha não tinha. Nós trabalhávamos todos sábados, né? Que é comum numa loja de vestuário. Sim. E aí, então, fui trabalhar na Telecel. No que eu fui trabalhar na Telecel, um dia chegou um rapaz lá na Telecel, né? Dizendo que queria comprar um celular de mim. E a minha colega começou a rir atrás. E eu, tá tudo bem, vou te mostrar os celulares, né? Esse rapaz é hoje meu marido. Já era o príncipe encantado, então. Então, o cavalo virou o celular. Pois então. 9 meses depois que eu tava morando aqui em São Gabriel, eu conheci o meu esposo, Paulo Fábio. E eu tava trabalhando na Telecel. E a partir dali, a gente começou a namorar e ele começou a me ajudar também com a faculdade, né? Porque ele sempre gostou da parte da educação física, embora na época ele era militar, né? Sim. Da ativa. Ele tinha uma escolinha de futsal. E ele chegou a iniciar na época a faculdade e parou, não conseguiu seguir, porque em função de quartel, né?
Os E aí horários ele me são deu, complicados, né? enfim, aí é campo, é algum serviço, é atividade fora, não tinha como conciliar. E aí ele começou a me ajudar. Ele disse, não, vamos te ajudar para te formar mais rápido ainda, né? Para te executar aquilo que tu gosta, que tu tem paixão, porque a gente tinha que trabalhar, mas não tinha aquele amor, né, pelo trabalho. Trabalhava porque precisava para realizar o sonho, né, de se formar. Aí a gente namorou 1 ano e pouco, noivamos, casamos e ele sempre ali me apoiando, tanto na faculdade quanto em cursos de especialização, né. Em 2008 eu tive a minha primeira oportunidade dentro da área da educação física, que foi trabalhar na Academia Malharte com a Mara Bisonho, né. Eu comecei com ela através de um projeto de corrida de rua, que eu gosto de correr. Eu já ia perder. A gente se conheceu numa corrida, a primeira corrida do arroz urbano, que teve aqui em São Gabriel. E a gente conversou, trocou uma ideia, e daí eu falei para ela que eu era acadêmica de educação física. Ela disse, eu tô com um projeto de corrida, tu quer participar? Eu quero. Comecei a participar, aí uma funcionária, uma professora engravidou, não podia dar aula. Eu disse, eu tenho uma vaga lá de tarde para musculação, te interessa? É meu sonho, né? Claro que sim, claro que sim. E ali comecei a minha jornada como profissional de educação física, são 16 anos já. Exercendo a profissão que tu te especializou. Isso, como estagiária, né? E depois eu me formei em final de 2009, isso. E segui atuando como instrutora de musculação. E dentro da academia eu fiz amizade com os meus alunos e teve uma aluna que ela estava abrindo uma clínica, né, de fisioterapia e condicionamento físico e me fez o convite para ingressar nessa clínica, né, na época a clínica Novitá. E eu gostei da ideia que era uma forma diferente de trabalhar com a educação física, era com treinamento funcional, era com plataforma vibratória, e eu já estava pensando, já estava casada pensando em engravidar. Bom, tem que diminuir um pouco o meu ritmo, né? Musculação, tá carregando peso. Aí conversei com o Fábio, o que tu acha? Ele disse, não, vai lá, sempre me apoiando, né? Vai lá, vai, tenta. Aí ingressei, foi em 2011. E aí, 2 meses depois que eu estava na clínica, eu engravidei. Já te preparou bem. Eu engravidei. Como é que é menino ou menina? É um menino, é o Richard. Richard? É o Richard. 12 anos? 12 anos, vai fazer agora, dia 19. Foi o período que eu conheci teu pai. Teu pai foi meu aluno, o Tita. Mas olha aí, Titão, com problema de ciático. Então. Todo entrevado. Então. E aí a gente fazia muito alongamento, fortalecimento, ele estava com um bom condicionamento na época, né? Sim. E teu pai foi um dos meus alunos e eu acredito, sim, atendi ele grávida do Richard. A grávida do Richard Barrigão, eu atendi teu pai. Titão, ele tem um problema crônico no ciático. Ele se judiou muito quando jovem. A gente, quando jovem, acha que pode tudo, né? Então. Fez muito esforço, sobrecarregou e ele é alto, né? Então, naturalmente, já prejudica pela estatura. O mesmo problema que eu tenho também da estatura. Volta e meia eu tô com um problema na lombar por causa disso. Mas, assim, te ouvi atentamente a tua história, né? Natural de Santa Cruz, terra da Oktoberfest. Terra da Oktoberfest. Que legal. Se eu te disser que eu estudei o último ano do ensino médio, eu estudei numa escola no lado do Parque do Oktober. E o 3º ano, como eu trabalhava de dia, eu estudava de noite. E não nessa precisa nem dizer toda, o que era a conseguiu Oktoberfest. aproveitar o Oktoberfest alguma vez? Sim, já fui a shows, muitos shows legais lá da Oktoberfest. Já fui na festa lá do Oktober. Bem legal. E movimenta bem a cidade, né? Movimenta muito a cidade como um todo. Rede hoteleira, comércio, tudo. É o que movimenta a cidade. É uma semana de evento, é isso? Ou não chega a dar uma semana? Júnior mudou. Tá? Antigamente eram 10 dias. Eram 10 dias de festa, né? Só que era só a sorte do Oktoberfest geralmente pegava período de chuva, em outubro, né? Só que agora, depois da pandemia, mudou. Eles estão pegando finais de semana de outubro. Em torno de 2 a 3 finais de semana, que aí pega ali o feriado, o dia da criança, sabe? Pega de quinta a domingo, geralmente de quinta a domingo, ou de quarta a domingo, como foi dia 12, esse ano acho que foi quarta, não recordo bem, que aí emendou até o domingo. Faz em torno de 2 finais de semana a 3. Então, eles mudaram o formato da festa. O que acontecia? Às vezes, a segunda, na terça ali, na quarta, tinha um movimento, mas não era tão grande como no final de semana. Porque era nos finais de semana que ficavam os shows, né? Principais shows nacionais. Eu fui show do Daniel na Oktoberfest, já teve show da Alexandre Pires e por aí vai, né? Ivete Sangalo. Vocês imaginam aí, deixou bom. Só essas figurinhas aí. Pouco conhecida essa turma aí, né? Sim, quase então, ninguém conhece. não enchia, né, o parque. não tinha fila que fazia volta lá na cidade por causa do ingresso a um lugar no show. E
vem para São Gabriel para fazer a faculdade. Eu preciso fazer esse registro aqui. Claro. Né? Essa realidade que tu retrata pra gente, né? Do trabalhar de manhã à tarde, estudar à noite, é a realidade de boa parte dos brasileiros. E tem muita gente que não aguenta. Né? Eu te confesso assim que, por exemplo, para mim, eu vivi isso durante um bom tempo da minha vida em Minas Gerais, ali na região metropolitana de Belo Horizonte. E é muito puxado. Bah. Não é fácil. Então, assim, aqueles que no meio do caminho cansam, param um pouquinho. Eu me recordo que meus colegas falavam isso. Às vezes eu estava estafado, eu falei assim, eu vou dar uma parada. E dizia, cara, se tu parar, para tu voltar é muito difícil. Júnior, eu vou te dizer que também para mim não foi fácil, né? Eu tive depressão, porque aí eu trabalhava ali com telefonia, que é uma coisa totalmente diferente da educação física. Eu tinha cobrança ali dentro do meu trabalho de atender bem o cliente, de resolver os problemas dele, né? Era uma demanda muito grande naquela época. Hoje é tudo digital. Na época ali era tudo manual, era imprimindo folha, era conferindo habilitação por habilitação, não podia ter erro, não podia faltar documento, tu juntava um bloco de documentos para enviar. Quase comprar uma casa, né? Exatamente. Conferir se todas as assinaturas estavam certas, se eram iguais o documento, e enviar tudo isso para Porto Alegre, para Vivo. Então, eu tinha isso, essa parte de relatório semanal. Hoje em dia, eu estava observando esse tempo, eu fui numa loja da Vivo ali, a funcionária com um tablet, ela ali tirou a foto do documento da pessoa, a pessoa digitou, assinou digitalmente, virtualmente ali, e enviou assim. Que maravilha. Na minha época. Não tem papel nenhum, não tem incomodação, terminou o serviço ali com o cliente, está concluído e enviado. Então, eu tinha tudo isso para pensar naquela época. Tudo que envolvia o dia, saía dali, da loja, e ia direto para a faculdade. Eu saía na época eu trabalhava na praça, e ia até a Orcamp, aqui na Antônio Trilha, a pé. Às vezes dava tempo de ir em casa lanchar e às vezes ia direto e ficava até 10h30 na aula. É cansativo, é puxado, sim, e no outro dia tudo de novo. Né? Eu faço esse contraste, porque aqui em São Gabriel essa rotina é um pouquinho menos estafante, porque a cidade é menor, a gente consegue fazer as coisas andando. Com certeza, é o que eu digo, não tem distância aqui em São Gabriel, tu pode caminhar. Mas para mim lá, eu conto isso muito para Carolina, que é a nossa produtora aqui, eu digo para ela, Carolina, eu passava no mínimo 4 horas do meu dia dentro de ônibus. Uma realidade diferente, né? Então, assim, é um ritmo muito, sabe? Então, e é bom a gente fazer esse recorte disso para essa turma mais nova que acompanha, até o pessoal mais velho também que vivenciou isso e acaba por algum motivo esquecendo da realidade, né? FIES era uma coisa que muito poucos tinham acesso. Era difícil de tu conseguir. E se conseguisse depois, aí teria que pagar aquelas longas prestações, né? ProUni era uma coisa que nem se falava. Era uma prova do Enem, era um horror. Não, então assim, não... Era dificílimo. Então assim, é bom a gente fazer esse contraste para essa garotada mais nova que hoje está ingressando na graduação, eles conseguirem perceber que facilitou muito. Júnior, né? Universidade Federal. Eu recordo que no dia que eu me formei no ensino médio, foi lá na Unisc a minha formatura, o pai disse para mim assim, Tatiana, tu tem condições de ir para uma universidade federal, só que eu não tenho condições de te manter em Santa Maria ou Porto Alegre. E aí tu para e pensa nos vestibulares daquela época. Santa Maria, o FSM, era 7 dias de vestibular. Era uma semana inteira. Quem é da minha geração, da geração do... Acho que do Júnior não. O Júnior é mais novo. Eu sou de 86. Então somos da mesma geração, eu sou 85. Então, assim, é uma realidade... Então tu recorda como é que era. Sim. Era aquelas provas extensas de Santa Maria. Então, PUC não, é a URGS em Porto Alegre, né, que é a outra universidade federal. Então era uma loucura. O pessoal na volta de universidade federal para conseguir vaga. Eram provas difíceis, eram puxadas. Tinha também uma prova que eu cheguei a comentar que eu queria fazer, mas aí foi quando o pai me disse, Tatiana, mas como é que você mantém em outra cidade, né? Que era o PACE. O PACE da UFSM. Um a cada ano do ensino médio. Isso, no ensino médio. Tá, mas minha filha, pois é, na época eu falava no jornalismo, né? Que foi o início do ensino médio. Quantas vagas? 2, pai. Minha filha, quantas pessoas vai estar concorrendo? Tá, pai, é uma vaga, tá, mas e como é que eu vou te manter em Santa Maria? Eu vou ter que ter um custo só para ti, não tem como. E então, a dinâmica de uma universidade federal também, ela não te permite o trabalho com o estudo, né? Não tem como. Geralmente é ou no turno da manhã ou no turno da tarde. Não tem, ou às vezes os 3 turnos aí não tem como. E aí, como o pai dizia, não tem condições, né? Meu pai, na época, era vigilante, né? Minha mãe doméstica, eles não tinham como. Então, trabalha muito.
Trabalhem bastante, vai ter casa, vai ter comida, vai ter roupa dentro do possível, mas o estudo é com vocês. Nós 3, Júnior, nos formamos trabalhando. Nós 3 somos abaixo Deixa eu tirar o chapéu trabalho. aqui, porque... Já a minha irmã mais moça, a Bruna, ela já teve um pouquinho mais já foi uma época um pouquinho mais fácil para ela, já estava mais facilitado, ela conseguiu pelo Enem, o curso dela, né, pelo ProUni. Ela conseguiu 100% de bolsa aqui na Urcamp São Gabriel. Mas trabalhando o tempo todo. Isso. Mas trabalhando o tempo todo. Na nossa época, vamos pensar aqui na nossa época de vestibular, essa diferença é 1 ano. Mas é a mesma época. ProUni não era uma realidade pra gente. Não era uma opção para nós. Ou então a gente tinha que recorrer às bolsas também. E que também não era para todo mundo. Claro. Então, assim, é importante a gente demonstrar isso, que o funil ele era muito mais estreito. Né? Então, assim, esse pessoal que concluiu o 3º grau de instrução, né, a graduação, a gente tem que tirar o chapéu, tem que reconhecer, porque a labuta não foi fácil. Eu lembro que o meu primeiro dia de aula, o professor comentou que a gente fazia parte de 1% da população que ingressava ao curso superior. Aí ele disse assim, pensem quem é a população que conclui. Fica muito mais... Afunila ainda mais, né? Aí eu digo assim, ó, Júnior, ao jovem de hoje, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar com os alunos lá do Senai, junto lá do professor Romeu, foi uma experiência muito legal. E eu disse assim para eles, olha, vocês têm uma realidade hoje muito mais facilitada do que quando eu tinha a idade de vocês. Aproveitem, né? Aproveitem. Voem porque... Realmente o céu é o limite. O céu é o limite. Catiana, eu vou precisar falar um pouquinho mais uma vez do nosso time de parceiros. Com certeza. Contamos da tua história, da tua origem, Santa Cruz. Quem nasce em Santa Cruz é o quê? Santa Cruzense. Santa Cruzense. Mas tem um detalhe que tu não contou pra gente aí, que tu é gabrielense de batismo. Esse detalhe tu não contou. Isso, eu vim aqui pra São Gabriel com 3 meses, né? Foi a minha primeira viagem, onde meus pais me trouxeram para ser batizada aqui em São Gabriel, aqui né? Na igreja matriz. Isso. Legal. Gabrielense de batismo. Coração, de batismo, de tudo. Mas tu falou pra gente que tem 3 cidades que tu consideram como a tua terra. A terceira a gente vai deixar como surpresa. Mas a gente já sabe, já. Santa Cruz e São Gabriel estão aqui no teu coração. Então, tu considera como... 19 anos eu morei em cada uma. Como é que fica? Meio, né? Tem 19 anos para cada uma. Divide um pouquinho para cada 19 e meio já. Quase indo para 20 São Gabriel. Então... Muito bem. Senhoras e senhores, eu converso aqui com Catiana Martins, essa mulher de sucesso. Ela que tem um programa, que é Mulheres de Sucesso. Ela também é uma mulher de sucesso. Uma história muito legal. Faz um recorte do nosso passado muito interessante. E eu faço aqui publicamente, né? Tiro o meu chapéu, reverencio a tua luta. Parabéns. Por não ter desmotivado nessa dificuldade toda que foi ter a tua profissão, a tua graduação. Que bom que tu persistiu, perseverou. Sim. E venceu. Tá aí agora, profissional. Vamos contar da tua história junto à Ascorg também, sim, que eu vejo que tu é competidora, tá sempre correndo. E também vamos falar do próprio Mulheres de Sucesso, dessa tua veia comunicadora. Tem que contar a história de como eu fui parar no rádio, né? Como é que o sonho saiu da gaveta. Vamos deixar isso pro próximo bloco. Então. Gente, mais uma vez, o nosso time de parceiros, eu falo de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa. Telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em Direito Trabalhista, Previdenciário e Civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lide, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone WhatsApp do Mercado do Nelson e da Lide é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo.
Ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na tua televisão ou no teu computador. Eu estou falando de New Life Fibra, eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. E também o nosso parceiro, o Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-8412-3022. Catiana, vamos falar agora propriamente. Lá atrás, antes de te apaixonar perdidamente pela educação física, teve uma paixão pelo rádio. Sim. Vou fazer um recorte importante aqui, já que meu pai foi teu aluno. Meu pai conta essa história pra gente, que ele era garotão e dormia com o rádio ligado no ouvido, sonhando em um dia ser radialista. E ele fala isso todo emocionado, né? Que quis o bom Deus que ele trabalhasse em todas as rádios de São Gabriel, AMs e FMs. Isso ele me contou. E ele tem essa satisfação, assim, ele conta isso muito orgulhoso. E a voz dele também, né? Uma dicção, um comunicador que todo mundo, à época dele, reverencia. E o pai vivenciou a rádio na época de ouro do rádio, né? O radialista era considerado um artista, né? Ia nos eventos, nas coisas, e era badalado. Tá lá o radialista falando de tal. Porque era a realidade que a gente tinha na época também. E as pessoas tinham aquela vontade de conhecer quem é o radialista, quem é que tá falando. Ficava imaginando, né, aquela voz bonita. Será que é bonita? As meninas, será que é um homem bonito, né? Às vezes decepcionava um pouquinho, né? Às vezes chegou a olhar pra mas aquele baixinho ali. Mas é aquele catatalzinho ali. Aquilo ali, não pode ser, mas era. Mas era. Não, e a gente tem uma safra muito legal de radialistas em São Gabriel. Tem ícones aqui na nossa cidade, né? Tem um que eu vou te falar assim, que hoje o filho, surpreendentemente, porque é meu amigo de infância, eu me recordo dele, meu vizinho, né? E eu jamais imaginei que ele fosse virar radialista. E aí quando eu volto para São Gabriel agora em 2020, eu descubro que ele está na rádio seguindo os passos do pai dele. Eu falo do nosso amigo, o Amir. O Amir. O pai dele também é um baita radialista, baita comunicador. Baita vozeirão, né? Tu olhava pra ele, não acreditava que aquela voz saía daquele corpinho, né? Então, eu lembro quando eu vim aqui pra São Gabriel pequena, a minha madrinha escutava muito a Rádio São Gabriel, e eu não recordo se era manhã ou tarde, tinha o programa do Luiz Fares, aquele vozeirão. Olha isso, é Luiz Fares, né? Aquela voz aí, tive a oportunidade de conhecer o Luiz Fares, muito querido, uma pessoa muito querida, e é o vozeirão, mas é o Luiz Fares pequenininho, né? E hoje é o meu colega Amir, né? Que segue os passos do pai. E o Amir tem 3 filhos, né? E o pequeno, eu brinco com ele, com o Benjamin, né? Eu disse assim, tá, Benjamin, tu quer ser quando ficar grande? Que tu vai trabalhar igual o pai. No rádio, que nem o pai. Já vai seguir. Vai passar gerações. De uma certa maneira, eu segui, Catiana. Porque eu contei isso já acho que foi no episódio que a gente fez com o Chiru Velho, Paraguaçu. Né? Eu falei, eu ia com o pai para os estúdios. Eu lembro que na época que tinha lá 8, 9 anos de idade, o pai fazia o jornalismo na Rádio Batovi, no intervalo ali do almoço. Sim. Ali. Eu acompanhava. Intervenção Rural? Como é que era o nome? Tinha um programa assim que tinha um nome. Não é Olha, Intervenção Rural. A gente chegava lá, quem estava encerrando para entregar para ele a programação era o Dagoberto Focassi. Olha aí, outro ícone nosso do também. rádio. Ping do Pongo, do Pongo do Ping. O Dagoberto, 45 memê, né? Vai chover hoje vários 45 bordões, memê. Né? Vários bordões. Outro ícone do nosso rádio. Mas conta pra gente, como é que o rádio ressurge na tua vida? Nossa, olha só. Como tu falou, eu tenho meu pai foi radialista, me levava no rádio desde pequena. Eu sempre sonhei em entrar no estúdio de rádio. Era meu sonho entrar no estúdio, conhecer o rádio, né? Em 2017, a Ascorg, né, que eu faço parte da diretoria, hoje eu sou vice-presidente da associação, nós retomamos, aliás, a prova de meia maratona que era realizada pela Rádio São Gabriel na década de 90, né? Era realizado e tinha parado as edições da prova e foi retomada em 2017, né? E a prova foi lá na emissora, local de largada e chegada. E, bom, e aí nós acomodando o material e organizando, eu conheci a rádio. Eu passei ali pelo corredor da técnica, eu olhava assim, nossa, que legal. E fiquei quieta. Né? Fizemos a prova da rádio, os 21 quilômetros. Em 2017. Fizemos a prova da rádio, deu tudo certo, foi muito legal, teve bastante atletas, né? Várias mulheres correram, homens de outras cidades. E em 2018 a gente repetiu a prova da rádio, mas o local foi diferente, foi lá no Chapetão. Foi ali o local de largada e chegada. Em 2019, a gente fez uma edição da Meia Maratona São Gabriel. Aí nós mudamos o nome e ficou Meia Maratona São Gabriel. E aí nós fomos nas rádios. Fui eu e o Nasper,
deixar um abraço pro meu amigo Nasper aí. Nasper foi meu colega no Polivalente. É. Meu colega no Polivalente, ele é primo de um primo meu. Meu Deus do céu. Mas ele não é meu parente, ele é primo Mas do Robson, Carolina. Olha as coisas melhorando. É. O Robson Primo tem do esse primo. bordão. Olha as coisas melhorando. Olha as coisas melhorando. O Nasper, ele é primo do Robson, que é filho da tia Silvina e do tio Biduca. Sim. E foi meu colega lá no Polivalente, outro baita ser humano também. A gente foi colega de faculdade. E aí a gente uniu a paixão pela corrida. É um dos colegas de faculdade que eu tenho contato até hoje. É o Nasper. Porque a gente começou a trabalhar juntos ali. E ele sempre é apaixonado pela corrida de rua, né? E ele retomou as atividades da Ascorg em 2010. Depois a Ascorg parou, né? Teve uma parada ali de 2014, 2016. Aí nós retomamos e eu fui convidada para fazer parte da diretoria. Sim. E aí, no ano de 2019, quando a gente foi anunciar nas rádios, então, a nossa primeira meia maratona de São Gabriel, eu brinquei com a Mia. A gente foi na Batovi e depois foi na São Gabriel. Eu brinquei com a Mia, já conheci a Mia. Né? Garotinho. Ele tem costume de falar garotinho, né? Eu realizei meu sonho hoje. Como assim sonho? Falar nos microfones da rádio. Quando eu era guria, eu tinha uns adolescentes, novinha, eu queria ser radialista. Mas aí eu acabei escolhendo educação física, né? E não fiz o jornalismo. Ele olhou pra mim e disse assim... Vou agradecer, obrigada. Tá, mas e quem disse que tem que fazer jornalismo? Eu digo, olha, pelo menos era uma exigência que eu sabia que para trabalhar no rádio, né? O mínimo é ter o jornalismo, né? Não, faz um curso, né? Um curso que tu vai ter o conhecimento de locução, tempo de falar, montagem de programa e tal. E esse curso tu faz em Porto Alegre. Ele me deu o nome da escola. Pensa nisso daí. Aí depois eu vou te contar o porquê que eu tive que deixar assim de lado essa ideia, né? Porque eu estava passando por um momento de saúde ali naquele período. Aí eu pensei, saí assim, faceira, porque tinha, né? Falei no rádio. Falou aí no todo mundo rádio. escutou. Falei bem, falou bem. Aí foi em 2020, janeiro de 2020. Tô em casa, daqui a pouco o Amir me liga. Catiana, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Amir. Lembra que tu me falou que tu tinha um sonho de trabalhar no rádio? Eu disse, pois é, tinha, né? Da adolescência, sempre tive vontade. Eu tô procurando uma voz feminina aqui pra rádio. Tu aceita fazer parte aqui da Rádio São Gabriel? A minha mãe tava na frente. Eu aceito. A mãe olhou pra mim, não acredito. Vai ser a radialista que ela sempre quis ser. Aceito, sim. Aí o meu começo não foi com Mulheres de Sucesso, foi 2020, né? Uhum. Eu comecei com o Amir no programa da manhã, ali no jornalismo, trazia notícias locais, ali o Bom Dia Cidade, né? Que é um programa de grande audiência na rádio, né? Também participei com o Devanir Freitas, que é outro mestre no rádio. Outro mestre. Do não programa... podemos esquecer do nosso amigo Caco Freitas também. Que é outro... Renato, né? Os Manos Freitas, como diz o Devanir, ser Freitas é bom. Do programa Resenha Esportiva, né? Que a gente tocava ideias de esporte, eu falava de esportes locais. E quando a gente estava ali conversando, trocando uma ideia, era muito legal falando de esporte. E também tive participação à tarde com o Lucas K1, no programa Tarde Total, que eu trabalhei com a parte de entretenimento. E voltei aí até o final de 2020 com o programa de jornalismo pela manhã, né? O Carlos Conrad, que fazia parte do Bom Dia Cidade, foi transferido para Alegrete, né? Ele foi comandar lá a Rede Tia Alegrete, e eu fiquei no lugar do Conrad. Participei da primeira marcha do pleito, as eleições 2020. Participei, fiz a participação. Gostou? Gostei, achei legal. Já fiz 2. 24 tem de novo. Pois é, não, já fiz de 2022. Tem 2024. E aí, no final do ano, eu encerrei meu ciclo na rádio 2020 e eu me mudei para Santa Cruz do Sul. Né? Fui morar, eu e meu filho fomos morar em Santa Cruz. Nós ficamos lá 1 ano e 4 meses. De 2021 a abril de 2022. Só que eu não perdi o vínculo com a rádio, né? Todo dia eu mandava boletim. Estávamos no período, no auge da pandemia. Então, todos os meios de comunicação das prefeituras tinham os boletins epidemiológicos. E eu enviava de Santa Cruz e fazia notas de notícias da região dos vales. Eu me tornei, nesse período, correspondente da região dos vales. Mas olha só. A repórter Catiana Martins. Né? Aí o pessoal escutava. Eu não saí do rádio. Eu estava trabalhando lá na educação física, eu trabalhei numa academia feminina. Uhum. E atuante na Rádio São Gabriel, sempre. Mas tu tá em São Gabriel? Não, eu tô em Santa Cruz. Mas sempre presente. Júnior, lá eu trabalhei com a academia feminina, né?
Pela manhã eu atendia numa academia feminina e de tarde eu montei um grupo de treinamento funcional, à noitinha, no condomínio onde eu morava. Tá? E também acabou sendo um treinamento feminino, que mais eram as mulheres que me procuravam. A partir dali eu comecei a ver a missão do meu trabalho. Para onde que era meu trabalho? Para que o meu trabalho estava me voltando? Tu recebeu o chamado. Exato. E nesse trabalho lá no condomínio, eu tinha uma aluna, que ela é advogada imobiliária, e ela me falou num grupo, que ela faz parte até hoje, né? Que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Santa Cruz. Ela começou a me contar, amanhã a gente vai ter uma reunião lá com a fulana lá, que vai falar disso para as empresárias da cidade. Eu, olha aí, que legal. E aí, sempre tinha um motivo, vai ser online, em função da pandemia, nós vamos ter uma palestra com a fulana de tal, lá não sei de onde, que vai falar de empreendedorismo feminino. E elas tinham esse tipo, um suporte para essas mulheres, né? Tinha administradora, aliás, tem administradora, contadora, psicóloga, ela advogada imobiliária, dando suporte para essas mulheres, empresárias e empreendedoras da cidade de Santa Cruz. E eu achei muito legal isso. Quando olhou o projeto acontecendo, te encantou. Aí eu pensei assim, eu já estava pensando já em voltar, né, para São Gabriel. E não deu para ficar longe da família. Comecei a sentir falta de tudo que eu deixei aqui, né? Sim. E eu disse assim, poxa, eu posso levar essa ideia lá para São Gabriel, vai ser muito bem-vinda. Essa ideia vai ser legal lá. Eu acho que não tem ainda. Olhava, via, né, nas redes sociais, tinha alguma coisa aqui. E não tinha, vai ser legal, mas eu quero levar pro rádio. Quando eu vim para cá, né, eu gravei o último áudio pro Amir e mandei o áudio brincando com ele. Amir, é o seguinte, esse é o último áudio que eu gravo em Santa Cruz. Por quê? Aí ele me ligou, por quê? Porque eu tô vindo embora, tô voltando para São Gabriel. Para São Gabriel tá voltando? Tá, e tá voltando pra rádio também, né? Eu digo, se a rádio me aceita, eu volto. Aí acabei voltando pra rádio. Eu cheguei aqui numa quinta-feira, foi tempo de descarregar minha mudança. De mal me acomodar, sexta-feira fui lá na rádio conversar com o Amir. E aí eu falei dessa ideia pra ele. Amir, eu queria trazer uma coisa diferente aqui pro rádio. Eu queria ter um programa que fosse voltado pra mulher. Que a gente fosse conhecer as mulheres aqui de São Gabriel, conhecer a história delas, como elas começaram no seu trabalho, junto com o marido, ou empreendendo sozinha, ou seguindo a história dos pais, né? Como elas começaram. Dar esse espaço para elas. E uma forma delas apoiar esse projeto, essa ideia, valorizando também aquelas pequenas, aquelas que vão lá, são as doceiras, as confeiteiras que fazem as tortas, as que fazem salgadinho, que tem lá um salão de beleza, mas aquelas que trabalham lá junto, as manicures, né, a que faz a sobrancelha, enfim, todas as mulheres que têm oportunidade de falar do seu trabalho, né, de contar o seu trabalho, contar a sua história, motivando outras pessoas, e também de que mais pessoas saibam do seu trabalho para serem prestigiados, que isso é a ideia do rádio. Né? Se tu tem uma mídia na rádio, para quê? Você quer ter um retorno, né? Aqui teu time de patrocinadores, eles estão tendo aqui, estão sendo uma vitrine, aqui te apoiando na tua ideia, para que as pessoas saibam e prestigiem também eles. Exatamente. Essa é a ideia, né, atrela do rádio. O conteúdo à marca, né, das pessoas. A pessoa vai ouvir, poxa, mas olha ali, ó, a Ana, que nem a Ana mesmo. Ana Enes. A Ana é minha parceira também lá no programa. Parceirona, volta e meia tá lá conversando contigo. O pessoal liga lá pra rádio pra pedir o telefone dela. E às vezes confunde Enes. Ana Enes. Eu brinco com ela que o dela é o Enes no plural, de Enes, né? Com 2 Enes, inclusive. Então o pessoal liga lá pra rádio pra pegar o contato dela, porque gostou do conteúdo que ela passou no programa. Então essa era a ideia, né? Eu disse, o que tu acha, Mira? Acho ótima ideia. Aí a gente começou com um programete. Era terças e quintas, das 4h30 às 17h. Né? E aí eu fiz o programete junto, junto com o Lucas. Aí o Lucas reduzia mais cedo, tarde total, e eu entrava ali com Mulheres de Sucesso. A partir de julho de 2022, aí eu passei de segunda a sexta, da 1h30 às 2h30. E são quase 2 anos de muita história. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente faz aqui um episódio por semana. Como é que é fazer, em tese, um episódio por dia? Olha, conseguir projetar conteúdo diariamente, É diferente, né? Porque, assim, tem convidadas que vêm várias vezes no programa. Ali elas estão com uma novidade, né? Eu tô com um produto diferente, tô com uma promoção tal. Aí eu pergunto como é que tá sendo o início do ano para ti, quais são tuas perspectivas, quais são teus projetos, aí como é que tá indo esses projetos. Sempre tem assunto, Joana.
A gente legal. sempre tem algo de novo para trazer para os ouvintes. E para inspirar, para motivar e também para que os ouvintes conheçam o trabalho das nossas mulheres de sucesso e venham prestigiar, venham lá comprar. Eu tenho lá uma cliente que tem uma loja de artigos de chimarrão, maravilhosa. E o pessoal vai lá, vão incrementar meu mate. Lá ela tem uns artigos legais, diferentes, né? Cuia, bomba. Bomba, mateira, tudo. Que legal. Enfeite pro chimarrão, tudo. E o barato disso tudo, né, é que tu traz, tu prestigia e valoriza aquele também que é o microempreendedor. No caso, a microempreendedora. Claro. Né? Assim, o teu trabalho ele ganha ainda mais destaque, porque tu busca a figura feminina, né, e tu busca ainda o microempreendedor. Outro dia eu reparei numa informação muito importante. Dos empregos formais gerados no Brasil, né, pega aí pega a parte do final do ano passado para agora, vamos pegar esse primeiro trimestre do ano, mais de 80% das vagas formais geradas no Brasil vem do microempreendedor individual. Então, assim, a gente tem que entender a importância que tem o pequeno para a nossa economia. Com certeza. E eu noto que o pequeno teve um grande crescimento na pandemia. A pandemia foi um divisor de águas e mudou a trajetória do mercado de trabalho. Mudou muito, muito. Nos proporcionou a questão do home office, ainda é uma questão a ser debatida. Tem alguns debates legais assim nessa questão relação de trabalho. Eu não gosto de usar a expressão relação de trabalho, eu gosto de usar relação de emprego, porque eu acho que todo mundo merece um emprego formal, carteira assinada, né, aquela coisa toda. Mas tem alguns debates legais rolando no mundo, que é com relação à diminuição da jornada de trabalho. Muita gente crítica, mas é um debate que está acontecendo, é uma reflexão que a gente vai ter que fazer. Sim. Até porque as novas ferramentas, isso aqui é uma ferramenta nova pra gente, né? Na nossa época isso aqui não era impensável. Isso aqui era para enviar e receber mensagem de texto, torpedo, com custo, né? Que tu tinha que pegar e sintetizar ali o que tu ia escrever para a pessoa. Ou fazer aquela ligação, tu é da época do 3 segundos? Sou. Oi? Que foi? Então, né? Era assim. Era assim, então, e isso hoje é uma ferramenta de trabalho poderosíssima, né? Facilitou muito a vida da gente. Assim, pegar essa realidade, né, e levar pra gente fazer esse debate e compreender que o pequeno e a mulher merecem destaque, que é o que tu faz, né? A gente tem que também, é mais uma faceta que a gente precisa reconhecer do teu trabalho, né, da tua missão, da tua luta. E que bom que tem esse espaço para as mulheres. Eu volto e meia vejo lá, tu faz às vezes programa com 2, 3 mulheres, faz uma roda de conversa e debate um tema. É sempre o empreendedorismo? O empreendedorismo, sim, claro, mas eu também tenho as profissionais liberais. Quem estudou para estar no cargo que está hoje. Né? Nós temos as profissionais. Isso. Contadoras. Tenha também o pessoal que eu falo das funcionárias, por exemplo, funcionárias públicas, né? A gente recebe o pessoal lá da delegacia de polícia, as meninas que são concursadas, que tiveram outra forma de... Com a Ritinha, com a Priscila, com a Jo, né? Então, o que elas trazem? A história delas já trouxeram, como é que foi para passar no concurso público, que é outra coisa, os jovens ainda sonham, Júnior, em concurso público. Como eu te falei, ontem a gente teve eu tive no Senai, e aí no final ali eu perguntei o que cada um sonhava. Qual é o teu sonho? Eu posso te dizer assim, ó, que 40% da turma me falou concurso público. Seguir carreira militar, digo, olha, que legal. Então, ainda tem gente sonhando com estudar e prestar um concurso. Tem esse sonho ainda. Então, por que não abrir espaço para essas mulheres também? Porque elas também tiveram aquele período de dedicação, de estudo, porque elas sonharam em estar no cargo que estão hoje. Catiana, por estabilidade. Também, mas sonharam, desejaram ser policial, desejaram ser militar, desejaram estar no banco. Pela né, pela então, carreira. E o meio de conseguir chegar aí era o concurso público. Pô, que massa isso, cara, que legal. E tu vê as mulheres ali compartilhando a sua história, sendo valorizadas, né? Claro. Teve uma das pessoas que a gente fez aqui um episódio, e a gente encerrou o episódio com essa pessoa, e ela falou justamente isso, né? Cara, o trabalho que vocês fazem é muito legal porque valoriza as pessoas. Claro. E a mesma coisa que tu faz hoje com as mulheres. E é por isso que a gente te escolheu para esse episódio especial das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, porque o teu trabalho é de valorização das mulheres.
Não só da questão do espírito empreendedor das mulheres, não é de valorização da mulher como um todo. É de dizer para ela, olha, aqui, ó, tem um espaço para ti. Não te inferioriza. Vamos contar a tua história porque ela é importante. Claro que é. Tem gente que enche o olho d'água. Eu digo a tua história. Tu viu como tu venceu? Tu viu que tu tá aqui hoje? Que legal. É verdade. Será que eu tô inspirando pessoas? Tá? Com certeza tu tá. Com certeza tu tá motivando. E às vezes o ouvinte tá aqui interagindo. Tá falando, nossa, que legal a história dela. Ela é uma guerreira, ela é isso, ela é aquilo. Eu só mostro aqui, ó. Tá vendo? É mesmo. Então... E num veículo importante também, né, Catiana? Que é o rádio, Rádio São né? Gabriel, ela tem uma audiência muito legal, uma rádio importante para a nossa comunidade, presta um serviço social muito relevante. Primeira rádio de São Gabriel, né? A gente tem que reconhecer. Com que legal certeza. que tu tá ali fazendo esse trabalho. Catiana, eu preciso fazer o intervalo pro nosso último bloco. E aí a gente entra sobre a terceira cidade surpresa e tu compartilha com a gente essa história. Com certeza. Vamos inspirar outras pessoas agora. Né? Vamos. Aliás, eu tenho certeza que a gente já está inspirando, né? Com toda essa tua trajetória, já estamos inspirando, né? Mas essa é uma outra que também, com certeza, vai inspirar muito mais ainda. Essa né? é de Vitória. Para todos nós. Para todos nós. Muito bem, gente. Eu converso aqui com Catiana Martins, ela que é profissional de educação física, professora, corredora e também radialista, comunicadora, que tem um programa de sucesso, Mulheres de Sucesso. Catiana Além Martins. de mãe e esposa. Além de mãe e esposa. Nas horas de folga, não? É. É o contraturno, né, Então. Catiana? Tem que equilibrar essa balança aí, né? Não pode sobrecarregar. Mas, gente, é uma história muito legal e se tu tá curtindo, se tu tá gostando, deixa aqui embaixo, bota aí o teu comentário, o que tu tá achando da história da Catiana. E antes da gente entrar no terceiro e último bloco e falar da terceira cidade do coração dela, eu preciso mais uma vez falar do nosso time de parceiros. Eu falo do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de pança, telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Rara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, Coragem, Amor, Esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone WhatsApp para contato do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela também, que é a nossa parceira e nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, né? Leva também para a tua televisão, para o teu computador. Eu estou falando dela, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Eu falo de New Life Fibra, com promoção na conexão de 500 e 600 megas. Estão te dando 60 dias, 2 meses de graça, hein? Vale a pena conferir. Jornal da Cidade, compromisso de bem informar. Telefone e WhatsApp é o 559-8412-3022, do nosso amigo Guido Ávila. Catiana Martins, nosso terceiro e último bloco. Eu gosto sempre de encerrar com o nosso convidado deixando uma mensagem legal. Claro. Né? Perspectiva de futuro, o que espera para o ano de 2024. Já estamos concluindo aí, final de março, concluímos o primeiro trimestre. 1/4 do ano já está indo, né? Loucura, e passa ligeiro, né? Muito rápido. Passa ligeiro. Mas eu gosto de deixar esse espaço também para tu falar assim da tua perspectiva, o que tu tá esperando desse 2024. Muita corrida pra gente. Eu tava bem, sabe? Antes da gente casar, a gente tem assim né? Olha aí, Carol, tá tomando a culpa, Carol. Eu tava no ritmo legal, eu tava conseguindo correr aí 7, 8 quilômetros, numa médiazinha razoável de 18, 19, 20 quilômetros por hora ali, tava bom. Tá bem. Tava indo bem. Mas aí eu parei. A gente casa, vai ficando mais preguiçoso, né? E aí, olha, não foi assim comigo. Não foi? Contigo foi o contrário, Catiana? Comigo foi o contrário. Eu acho que eu vou ter que retomar, porque a atividade física faz bem, Faz muito bem. Sou suspeita pra falar do quanto que faz bem, né? Um cardiozinho também, pra botar o
o coração pulsante certinho? Pulsar, queimar aquelas calorias ingeridas, né? Quando a gente casa começa, eu faço um macarrão que tu não sabe fazer igual. Só eu sei fazer. Começa. Carolina? Eu Macarrão, faço um carreteiro que só eu sei fazer. Aí fica aquela coisa, né? Aquele jogo de quem faz a melhor janta, de quem faz o melhor almoço. Eu não deixei criar isso comigo. Aqui em casa a gente tem Não um deixei problema. criar. A gente Não. tem aqui o nosso parceiro Pansagula, que faz um xizão tradicional, sabe? Aí tá o problema, né? Os lanches e no mais o Pansagula. É uma delícia. É que eu tenho um detalhe, não porém. Eu morei 11 anos em Minas. E em Minas não tem o xizão nosso. Então quando eu voltei eu tive que tirar o Eu atraso. vou te dizer uma coisa. Que em Santa Cruz eu não achei um X igual que nós temos aqui em São Gabriel. Olha aí. Não tem. Olha aí, ó. Não tem, é diferente. O sabor daqui é diferente. Tá vendo? É diferente, tem diferença. Gente, Santa Cruz até pode ter o Oktoberfest, mas quer X de respeito. É São Gabriel, não Olha adianta. aí, tá vendo? Mas, Catiana, tu falou pra gente que tem uma terceira cidade que é a cidade do teu coração. E tu atrela ela ao momento difícil, mas ao mesmo tempo a um momento de vitória. Foi. Conta pra gente essa história. É Santa Maria, né? Em 2019, eu fui acometida por um câncer de mama. Não tinha incidentes na família. Não tenho ninguém que teve câncer de mama na família. Praticante de atividade física, corredora de rua desde 2004. Comecei a correr, praticar, fazer provas em 2007. Boa alimentação, não tinha motivos. Mas, ao fazer meus exames periódicos ali, passar por um procedimento cirúrgico, eu descobri que não era uma fibroadenoma, que era sim um carcinoma ductal in situ, um câncer de mama inicial, né? O ano de 2019 foi um ano para mim bem puxado. Em matéria de procedimentos cirúrgicos, eu fiz 4 cirurgias no ano, 3 no intervalo de 70 dias. Foi o primeiro procedimento no início de fevereiro, foi quando foi retirado o nódulo. Ele foi para biópsia, no que ele voltou da biópsia, ele veio com o laudo de ser um carcinoma ductal in situ. Aí foi a pior notícia que eu recebi na minha vida, né? Câncer de mama. A primeira sentença que vem da tua cabeça é morte. Meu filho tinha 7 anos. Eu disse, meu Deus, e agora? O que vai ser? Toda uma vida do Richard pela frente. É Richard, né? É o Richard, Toda uma vida... Enfim, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? O pai dele não. O pai dele só não. Aí eu conversei com as minhas irmãs, uma ia cuidar da parte da infância dele e a outra, minha irmã morava em Santa Cruz na época, né? Quando ele entrar na adolescência, ele fica contigo. Para de falar bobagem, não fala bobagem. Não sei o que vai acontecer. Num intervalo de 20 dias, eu fiz o meu segundo procedimento, que foi uma ampliação da margem cirúrgica. O tumor se encontrava bem na parte superior da mama. Então, o doutor precisava fazer essa ampliação, porque tinha ficado restos de tumor. Foi feita a ampliação. Aí tinha 2 possibilidades. Ou de ter parado por ali e ter que fazer radioterapia, ou de fazer uma mastectomia total da mama. Só para eu entender esses nomes complicados que tu tá trazendo pra gente, né? Os nomes que a gente acaba aprendendo devido a PhD. Mas o que eu te digo, assim, tem uma das parceiras nossas, que é a Valmir Peças, eles sempre fazem, todo outubro, eles fazem a campanha do Outubro Rosa, fazem todo o uniforme deles para isso. Legal. A gente fez um episódio com elas, né, no outubro do ano passado. Eu apoio todas essas causas. O que eu te digo, assim, é importante a gente fazer esse esclarecimento, né? Tu traz uma história legal que é exclusiva. Claro que dá, muito raro, mas dá também câncer de mama nos homens, mas é mais recorrente nas mulheres. Então é uma questão das mulheres, né? Autoexame, aquela coisa toda que é necessário. Mas tu tá falando em alguns nomes ali que para mim são novidades. O carcinoma ductal in situ é um câncer de mama inicial e o meu ele era todo encapsulado, né? Era mais, digamos assim, mais brando. Tem outros tipos de tumores, tem o lobular, tem o invasivo, que são mais agressivos, né? Mas por ele ser inicial, o doutor temia que ele se expandisse rapidamente, porque ele tinha esse potencial de ser agressivo. E como ele estava próximo da parte bem superior da mama, ele podia vir na cadeia linfática. E aí prejudicar toda a musculatura do braço. Exatamente, principalmente os linfonodos. E então, quando veio o resultado do segundo procedimento, né, ele pediu que fosse a Santa Maria, que meu tratamento foi todo feito lá. Um médico maravilhoso que eu recomendo, falo o nome dele e indico que é o Dr. Bruno Flores, uma pessoa humana, fantástico, meu médico até hoje. E eles querem para mim vir acompanhada. Aí a minha mãe foi comigo.
Aí ele comentou, olha, nós vamos fazer a mastectomia total na tua mama, em função do poder Esse é um dos outro termo, linfonodos. mastectomia. Tirar toda a mama. Retirada Tirar da todo mama. o tecido mamário da mama. Né? Tudo que ali poderia infectar e causar, né, coisas piores. Isso já te encaminhando para o teu terceiro procedimento. Terceiro procedimento. Então, a minha mãe me acompanhou, a mãe gelada segurou a minha mão e disse, mãe, vamos pensar do lado positivo, tu viu o que o doutor falou? Depois eu vou colocar minhas próteses de silicone, tá tudo certo. Tinha que achar o lado bom, né? Ser otimista, né? Exatamente. Aí, 2 meses depois do segundo procedimento, eu fiz a mastectomia total da mama. É um procedimento doloroso. Eu já estava fragilizada, 2 cirurgias, né? Uhum. E aí, em 2 meses, a terceira cirurgia bem grande, né? Foram mais de 3 horas de procedimento. Desculpa a minha pergunta de leigo e ignorante no assunto. Quando tu faz esse procedimento, ele não prejudica a questão do... Eu fiquei um pouco com limitações no movimento. Por exemplo, fazer uma barra eu não consigo. Tu perde a questão da potência, né? Dói. Dói essa região aqui da mama. Até erguer muito lá em cima, consigo erguer. Tô erguendo aqui, tá legal. Né? Mas se tivesse um peso... Mas se eu tiver, por exemplo, que limpar um forro, vai doer. Então nem precisa, né? Deixa quieto, né, Carol? Tá bom assim, né? O Fábio tá lá pra te ajudar. Então, ele faz isso. Mas, claro, limitou um pouquinho. Tipo assim, tem esportes que eu não consigo praticar. Tipo, jogar um vôlei, eu já acho arriscado. Um pouco é receio também por bater a bola na mama. Basquete, o pádel que meu esposo e meu filho jogam, eu nem arrisco, né? Já tentei sentir dor. Não, eu sou feliz com a corrida de rua. Tá tudo certo. Tá bem. Que é o que eu gosto. Achou a tua modalidade? É o meu esporte. E aí eu fiz esse procedimento. Foi final de abril de 2019. Muito doloroso, né? Tu tem que usar dreno. É uma semana que tu fica, assim, bem debilitada. Fazer a associação que foi quando tu foi para Santa Cruz? Não, eu fui depois para Santa Cruz. Foi depois. Eu estava ainda aqui em São Gabriel. Foi 2019. Uhum. E aí eu fiz esse procedimento doloroso, né? Mas só que assim, ó, Júnior, cada cirurgia que eu te falei que eu fiz, tinha feito 2 antes, né? Eu me recuperava 15 dias. O que eu estava fazendo? Correndo. Eu dizia pro médico, ó, posso correr? Se eu te disser que não, tu vai igual. Foi a minha cura. A corrida estava ali junto comigo, me dando força, sabe? Eu agi com essa doença de uma forma como a gente age com a corrida. Pensando o quê? Na vitória. Estrategiando a vitória. Então, assim, eu fiz com câncer. Quando eu fiz a mastectomia, o doutor disse assim, olha, eu tenho uma notícia boa para te dar, tu tá curada. Porque, graças a Deus, não passou por teus linfonodos, né? Tinha parado aqui. E aí eu usei o expansor, né? Que é uma prótese de mama murcha, que ela é preparada para depois, se tu tiver que fazer procedimento de quimioterapia ou radioterapia, para te expandir o volume da tua mama para colocar as próteses. Aí eu fui para um oncologista, né, pelo histórico do tumor, não precisava fazer quimioterapia. Ele ainda disse para mim, tu tem um sonho de fazer quimioterapia, tu pode fazer. Eu disse, não, tá louco, cai fora, tô quieto. E aí ele também me dispensou da radioterapia, que não tinha necessidade, porque era um tumor muito inicial. Então, o que foi a recomendação por 5 anos, né? Exames periódicos semestralmente, mamografia, ecografia, né? Cuidados, ter uma vida saudável, controlar a alimentação, né? Enfim, uma vida em paz e saudável. Aí, passado disso, eu fiz as expansões na mama, né? Para ver o que o meu tórax comportava para colocar a prótese. E em dezembro, eu tirei o expansor e coloquei as próteses. Aí foi dado final à luta, né? Poxa vida, que história legal, cara. E, com perdão da expressão, claro, mas aí legal me de recuperava. superação, de tu manter o teu mental em Sim, ordem. E outra coisa, Júnior, 31 dias depois da mastectomia, teve a prova do dia do desafio, que era final de maio, né? Doutor, posso correr? Se eu te disser que não, tu vai igual. Fui. E correu? Corri, bem. Lepta, faceira. Faceira. Mas e não dói? Na corrida não dói? Não, aí tu protege, coloca um top bem reforçado. Não, na corrida não. O impacto não te tranquilo, judia? Tranquilo. Esses dias aí fiz o desafio das coxilhas, foi tudo bem. Desafio das coxilhas? Onde é isso? Aqui no Tiaraju, aqui em São Gabriel, nossa prova das CORG. Nossas maiores provas das CORG, a gente contou com um público muito bom. Quantos quilômetros é o desafio? 30. É a volta do Tiaraju. Não é pra mim, né? Não? Não. Uns 5 até eu encaro, mas agora Mas 30... eu tava até pensando assim, de voltar a correr, aí começava, ano que vem, 2 anos, já tava no desafio das coxilhas.
Vamos planejar assim. Vamos por com partes. calma. Primeiro 5 quilômetros. Vamos comer. Eu acho que nem 5. Vou te dizer assim, ó. 3. Quando eu voltei a correr, 1,5. eu tive um cara que me aconselhou e falou assim, cara, não começa te matando. Não, vai com calma. Corre um tempinho, caminha um pouquinho, corre um tempinho. Tu pode estrategiar por tempo, minutos, ou por distância. Eu vou correr 100 metros e caminhar 200, ou eu vou correr 1,5 minutos e vou caminhar 2, 2,5, 3. Aos pouquinhos, com calma. O bom é uma pista de atletismo que aí tu consegue fazer aqui, nossa pista da Urcamp tu consegue controlar. Pertinho de casa, Pertinho né? de casa, não tem desculpa, né? Só atravessar a rua. É aí que eu me refiro. Então. Mas, Catiana, a tua história é muito legal. Né? E com isso, Santa Maria se tornou minha terceira terra. Pois então, Boca do Monte, tu frequenta lá com certa periodicidade para fazer o acompanhamento, faz isso até hoje? Sigo, agora eu já passei, ano passado eu recebi a alta, né? Eu fechei os 5 anos e agora meu acompanhamento aí pro resto da vida é anual. Mas tem um detalhe nessa história toda, né? Claro que é uma história de superação difícil, 3, 4 procedimentos, teve que fazer a remoção da mama, isso é traumático para a mulher, porque, querendo ou não, a gente vive um mundo muito agressivo da questão da estética, então isso abala a autoestima, a autoconfiança. E mama é o símbolo da mulher, né? Da feminilidade, é a mama. Por onde a gente alimenta as mulheres alimentam outras vidas também, né? Então, assim, o que eu me refiro dessa história toda? Assim, manter o mental forte para isso também não deve ser fácil, né? Não é fácil. E aí, assim, outra coisa também é tu usar a tua experiência e depois eu tive amigas que também passaram por isso. E tá ali sendo forte com elas, dando força, dizendo que elas vão vencer, que elas vão passar por isso, que vai ficar tudo bem, que é um período que é aprendizado, que isso é muito aprendizado para a vida da gente. A gente olha a vida com outros olhos. Traumático, né? Querendo ou não, é um trauma. E a gente olha com outros olhos, Júnior, do que às vezes ali o que tu dava valor, do que tu dizia, isso eu não faço, porque eu não sei. Tu vê a vida com outros olhos, tu vê assim que a vida é cada dia uma oportunidade. Imagino. E que, como diz o gaúcho, não dá para ficar de frescura. Experiências traumáticas fazem a gente ter essa reflexão, né? E tentar viver a vida assim. O que eu gostaria de destacar dessa história legal, e por que eu disse que é uma história legal? Porque tu identificou o problema bem no início. Sim. O que demonstra a importância do autoexame. Certamente tu fazia esse acompanhamento. A gente nota a diferença, né? Tu vai ver que a tua mama tá diferente. Quem procura acha. Não, gente, tu vai ver que tá diferente. Eu senti uma pedrinha no banho. Eu fui olhar a pedrinha, eu digo, mas uma pedrinha caiu do meu top. Fui ver, não tinha pedrinha nenhuma no chão no banheiro. Apalpei de novo a minha mama, tava dentro da minha mama essa pedrinha. Essa pedrinha era um nódulo. Era um nódulo calcificado. Sim. Começou por ali, né? Aí depois eu comecei a olhar minha mama, na volta tava uma cor amarelada, meio esverdeada. Tu achou que fosse um hematoma, alguma coisa assim, uma pancada? Não era. Entendeu? E aí eu já tinha marcado consulta, tinha conversado com a minha médica aqui de São Gabriel, a doutora Cláudia. E aí até comentei com ela, vou para um especialista dela, me indicou um colega dela lá de Santa Maria. E aí, como nós temos um vínculo com o quartel, com o plano, né? Me falaram do médico, lá que é o meu médico hoje, doutor Bruno, que era muito bom. Eu marquei consulta com ele. Hoje ele já não está mais no exército, mas eu segui o tratamento com ele porque ele é fantástico. Ele nos passou confiança, humanismo e eu me senti segura com ele, né? Eu não vou trocar de médico porque eu me sinto segura com ele. E é da importância da gente cuidar disso daí. Quando eu fui fazer o procedimento, que é aí que eu notei que até preteou na volta. O primeiro procedimento, mas isso está estranho, isso não é normal. Então, a gente nota, quando algo não está certo com a gente nota, a gente sabe, a gente conhece o nosso corpo. E principalmente a mulher conhece a sua mama. A mulher sabe o que não está certo. E não é só a mama que a gente tem que cuidar e fazer exames periódicos, tem também o útero, a gente tem que cuidar, fazer exame do colo do útero. Ginecologista. Exatamente. Fazer o periódico. Periódico, a ecografia. É chato, é constrangedor. Não, gente, é saúde. O pior é não fazer, né? Exatamente. Assim como para os homens também, que também tem que fazer a prevenção. É chato, é constrangedor? Ok, mas tem que fazer. Faz o acompanhamento. Hoje a questão do urologista, né? Dos 40 anos, aquela faixa etária. Sim. Né, que o homem tem que se preocupar. Hoje em dia tem várias formas. Tu consegue ver pelo exame de sangue, tu faz ultrassonografia. Então, assim, o homem não precisa ter esse preconceito todo também, né? Claro. Catiana, contamos a tua história, que passa por Santa Cruz, São Gabriel. Tem um pedacinho em Lavras também, né?
É a família da minha mãe, né? A família da minha mãe, ela é natural de Lavras do Sul, mais precisamente do distrito de Lavras, que é o Ibaré. Então também a minha infância foi muito marcada, né? Indo no Ibaré visitar os meus avós, né? É, não tenho mais o meu avô hoje, meu avô materno, só tenho a minha avó materna, que tá morando em Lavras com a minha tia. Faz anos que eu não vou pro Ibaré. Agora eu parei pra pensar, poxa, faz anos, a última vez foi no Vamos dar aniversário uma do meu avô. espichadinha lá então, quem Nossa, sabe? muitos anos. Enfim, essa é a minha raiz, né? É a minha história. Tua história é uma história muito, muito, muito importante, muito impactante. Essa parte de Santa Maria mesmo, de como tu teve a... Que legal, né? Primeira luta para se formar, que é a realidade de a grande esmagadora maioria dos brasileiros, né? E boa parte dessa turma fica pelo caminho, tu não ficou. Né? E o legal como tu te reencontrou com o rádio. Sim, e tá aí realizei o sonho, né? Abrindo espaço, contando histórias de várias outras mulheres, inspirando várias outras mulheres, tenho certeza disso. Que legal. Mas tem um detalhe também, Catiana. Por esse pequeno e singelo, humilde estúdio, passaram várias outras mulheres também ao longo desses 6 meses de projeto. Passou por aqui a Nath Figueiredo, que foi a nossa conselheira, até brinquei com ela, que é a nossa conselheira tutelar mais eleita de São Gabriel. Né? Passou por aqui a Nayara, que foi minha colega no Polivalente, Doula. Querida, já esteve no meu programa. Muito legal, né? Maravilhosa. Muito legal. Passou por aqui a Mika Langbecker, nossa enfermeira obstetra também. Já passou no meu programa. Casada com um grande amigo meu também, Diego Langbecker. Passou por aqui a Alexia Quevedo, também, advogada. Maravilhosa, super advogada. Eu digo que essa menina vai longe. Vai, eu já tem disse futuro. Ela, tu vai longe. Tem futuro. Passou por aqui, quem mais, Carolina? Me ajuda. Passou por aqui a Josi Lisboa, não quero esquecer ninguém. Minha colega Josi. A Sônia, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares e Restaurantes. Nós temos uma mulher líder sindical. Olha que legal. Gente, que legal. A Sônia passou por aqui. Quem mais, Carol? Professora Lourdes Anqueta da Rosa, na luta, contando aqui pra gente a sua trajetória e a sua luta por um campus do Instituto Federal Farroupilha em São Gabriel. Olha aí, que legal. Para ofertar para nossa garotada. Mais possibilidades, né? Qualificação técnica profissionalizante, né? Quem mais? A Malu Bragança também. Passou também aqui, contando a sua história, a sua trajetória como vereadora, como parlamentar e essa missão como pré-candidata. A representatividade que ela tem como mulher aí dentro da Câmara de São Gabriel, né? Falou sobre políticas públicas, falou sobre a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, mais um espaço em defesa das mulheres. Passou por aqui também a Tati Ribeiro e a Clarissa Coleto, contando o projeto da Despertar. Já estiveram lá comigo. Eu acho que tu esqueceu de uma que passou aqui também, que eu andei olhando, que já esteve no meu programa, a Viviane, da Oral Sim. Viviane Goulart também, outra baita profissional, empreendedora, mulher de fibra. Tem uma história fantástica. Fantástico, posicionamento forte, né? E está aí nesse projeto novo da Oral Sim, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Foi nossa parceira aqui no podcast, aí pôde contar um pouquinho da sua história aqui também. Acho que não esqueci ninguém, acho que falei de todas. E aí, Carol, ajuda, Carol. Falamos de todas, né? Mas eu fiz questão de mencioná-las aqui, claro. Né? Porque o grande propósito do nosso projeto é justamente isso, dar voz às pessoas. O Lucas passou por aqui, teu colega de rádio, e ele falou justamente isso. Cara, teu projeto faz isso, dá voz às pessoas. Né? E é mais ou menos o que tu faz com as mulheres, a gente faz aí de uma forma... Júnior, é assim, mostrar o quanto que a gente tem... Karina. Esqueci da amiga Karina do Projeto A Cura. A Karina, maravilhosa, já tive Karina falando no meu programa. Nossa, maravilhosa. Aquela mulher tem muita energia, nossa. Né? Ela chega assim, parece que ela é maior do que... Ela tem uma energia boa, de dar uma paz, não tem vontade de sair de perto dela. Infinitas possibilidades. Ela me disse, Júnior, 2024 é o 8. O 8 é o símbolo do infinito. Esse é o ano das infinitas possibilidades. Olha aí. Ela inspira também, né? Inspira muito. Ela é fantástica. Essas mulheres aí maravilhosas aí que vocês trouxeram. E assim, ó, Júnior, o que a gente abre oportunidade? O programa Mulheres de Sucesso, a nossa Vozcast, da gente conhecer os talentos que a gente tem aqui em São Gabriel. Como a gente tem pessoas talentosas, como a gente é privilegiado. Fato. Às vezes as pessoas não sabem. Falta um olhar de carinho, né? Tipo assim, cara, deixa eu te contar a tua história. Vamos te colocar no pedestal que tu merece. Pelo menos nesse momento Teu trabalho é diferente, teu trabalho é especial. As pessoas têm que conhecer o que tu faz. Quem não conhecia, tá aqui. Mulheres de sucesso. Às vezes, né, tá ali trabalhando e a pessoa não sabe ali como ela começou.
ela ganhou aquilo ali veio assim pra ela, ela tá ali já trabalhando, ela é dona daquela loja lá, tem uma vida boa, é dona. Não, tu não sabe como ela começou. A luta que foi, né? Pra chegar naquele nível ali. Exatamente. É bem isso. E, Catiana, qual é a mensagem que tu deixaria pra gente pra esse 2024? Pra esses 2/3, aliás, 3/4 de ano ainda faltantes. Júnior, são 9 meses ainda, um pouquinho Faltam mais de 9 meses. Faltam uma gestação. Mas eu vou te falar, o processo eleitoral desse ano vai nos consumir assim, vai bastante passar rápido. E vai fazer passar rápido o ano. Então, vai começar ali em torno de setembro, por ali, aí tu vai ver que o ano vai no estalar de dedos, né? No estalar de dedos. Bom, Júnior, assim, eu sempre digo que a gente tem que sonhar, buscar e lutar. Sempre. A gente tem que ter propósitos de vida, a gente tem que ter objetivos, né? O maior objetivo desse ano eu já alcancei. Eu tinha colocado como meta para esse ano adquirir a nossa casa própria, né? O ano começou dia 2, eu já estava adquirindo minha casa própria. Olha aí, ó. Já veio Olha assim, aí, um presente, né? Iniciou o ano. Iniciei o ano já com aquele sonho que eu tinha programado para ser ao longo desse ano realizado. Gratidão, Deus, muito obrigada. Parabéns. Obrigada, Deus, Parabéns. né? E para minha vida profissional é me qualificar mais, tanto no rádio como um profissional de educação física, me dedicar a cursos, a qualificação, ter ideias, né? Aceitar ideias e propostas do programa Mulheres de Sucesso, de ter quadros diferentes, das nossas mulheres de sucesso, trazer outras mulheres de sucesso que estão ali precisando de uma oportunidade para falar, para mostrar o seu trabalho. Né? Às vezes ela não tem como se comunicar, não tem como falar, trazer ali, Catiana, queria vir no teu programa, mas tem aquela que me apoia lá, não, Catiana, eu vou trazer a fulana lá, eu compro o salgadinho dela, ou ela faz a minha unha, eu acho que ela deveria estar aqui. Essa é uma ideia que eu quero trazer no programa, né? Ser madrinha de uma mulher de sucesso. Então, eu estou procurando montar essa ideia aí para a gente agregar no programa Mulheres de Sucesso. E para a parte da educação física aí, que eu também amo, que eu também trabalho, né? Eu tenho meu estúdio de treinamento feminino, é trazer mais novidades para minhas meninas, me qualificar, elaborar treinos diferenciados. Para as mulheres? É um estúdio feminino. Carolina, viu? É um estúdio feminino voltado para mulheres. Vive falando, a gente precisa fazer uma atividade. Olha aí, Carolina, tá aqui o caminho, Carolina. É só atravessar o trevo, Carolina. Olha aí, Carolina. Só atravessar o trevo, bem pertinho. Viu só? Pertinho. E aí, é bom que já faz uma caminhadinha ali. Então, faz um aquecimento ali, 5, 7 minutinhos tá ali. Já chega preparada. Já chega aquecida. Catiana Martins, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter compartilhado a tua história conosco. Nesse dia tão especial que a gente comemora, nessa semana tão especial que a gente comemora a Semana das Mulheres, encerrando agora, coincidentemente na sexta-feira, encerrando a semana com o dia 8, Dia Internacional da Mulher. A gente não teria convidada melhor, né, para fazer esse episódio, em especial esse episódio para as mulheres, contando uma história de uma mulher vitoriosa como tu, que também, através de ti, conta várias outras histórias de mulheres também vitoriosas. Eu vi que essa semana teve lá a Patrícia que faz musicoterapia. A Patrícia Biscaglia, né? Maravilhosa. Isso. E ela trouxe outra mulher de sucesso também, a fonoaudióloga, né? Natália. A Natália. É maravilhosa. E o que eu gosto também de compartilhar com os ouvintes é que as mulheres têm todas a mesma realidade nossa. Somos mães, somos donas de casa e acreditamos nos nossos sonhos e no nosso trabalho. Todas têm a mesma realidade. Essa é a ideia. Tem algum bordão lá no Mulheres de Sucesso que tu usa assim? Esse aqui é o meu bordão, minha marca registrada. Ainda não criei. Ainda não criei. Tu tá mais ou menos igual eu, então. A gente tá na busca do bordão ideal, pois né? Pois é, o que será que vai ser o meu bordão? Não criei ainda. Eu falei com a Carolina, se tu olhar os nossos episódios, eu sempre começo com muito bem. O né? Muito bem é meu também, eu tenho disso. Muito bem, estamos já no ar, então. Aí eu falando com a Carolina, acho que eu vou trocar, porque tem um cara numa emissora aí de televisão que ele começa a jornada dele falando, opa, é uma possibilidade, ou então tem o, tá ligado? Ou senão, tem que pensar em um bordão legal. Ou senão me policio com esse muito bem, aí quando eu vou abrir um bloco eu passo o horário. Já para não falar muito bem, estamos de volta, não, eu já vou 13 horas e 45 minutos, já para não chegar no muito bem, né? Tá certo, mas o bordão é importante, né? A rádio trabalhava muito essa questão do bordão. Sim, tinha né? muito. Ainda não criei meu, estamos à procura de criar, então. Vamos fazer um brainstorm aqui entre nós aqui. Tu falou bastante, né, que tu queria fazer jornalismo por causa do rádio. Uhum. Eu esqueci de dizer que a nossa produtora aqui, a Carolina Brum Correia, é jornalista, formada. Não. Ela fez jornalismo, tá aí a pessoa que... Mas ela não fez jornalismo pro rádio, viu? Não.
Ela não fez. O negócio dela é o bastidor. Eu já falei com ela, Carolina, esse negócio tu tem que vir aqui pra frente também, contar um pouquinho. Ela estudou essa parte aí bastante, teve disciplinas. Ela gosta de ser minha carrasca, de ficar me mandando o que eu tenho que fazer, ela deixar de fazer. é, né, do diagramado, escrever, produzir texto. Eu acabei fazendo o curso, né, Júnior? Eu fiz o curso da Escola Padre Landel de Moura, em Porto Alegre. Na época foi virtual, né, em função da pandemia. Sim. A gente teve ela até com fonoaudióloga também. E foi todo virtual, mas todo o padrão de curso, com trabalho de conclusão e tudo. Aquela preparação do S, do agudo. O aquecimento, né, da voz. Importante. Eu judio da minha voz, eu tenho um hábito muito ruim, que eu preciso me desfazer dele, mas... Só que eu não tenho o hábito de aquecer a voz, né? Não, é importante. Mas eu acho que a corrida já ajuda, né, respirando. Muito bem. Catiana Martins, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Grande episódio nós fizemos aqui. A todas as mulheres, em nome da minha digníssima esposa, ela que me atura todos os dias e ainda me ajuda a produzir o nosso projeto, a nossa Vozcast. A palavra final é dela sempre. Sempre. Aliás, a tua, me esqueci. A minha, sim senhora, sim senhora. Mas a minha homenagem à minha digníssima companheira, Carolina Brum Correia. Eu tenho passagem direto pro céu essa menina. Só de me aturar ela já tem... Mas, gente, muito obrigado a todas as mulheres que nos acompanham. Um feliz Dia das Mulheres. Vocês são muito merecedoras de todo o carinho e reconhecimento do mundo. A senhora, minha mãe, Dona Marisa, que está lá nas Minas Gerais, também um feliz Dia das Mulheres para ti, Dona Marisa. Um beijo grande. Fique com Deus.